Será? Ela começa a dar conta daquilo, ligou diretamente para Gustavo Capanema, na época ministro de Educação, Saúde, Cultura, enfim, várias competências que hoje são separadas em diversos ministérios eram consolidados na mão desse personagem, e aí a rádio começa a ser estatal. Tá? O nascedor da instituição em que eu trabalho, ela é esse, e eu falo isso com muito orgulho, porque hoje o que a gente tenta fazer lá, eu respondo pela diretoria de tecnologia, né, tem mais um corpo de diretores, junto ao Ministério da Educação, é ser um braço de olhar para o que tem de tecnologia, aposta, como é que está o mercado no Brasil, né, tanto dos devices de quem vai consumir esses conteúdos, quanto de quem produz, o mercado dos desenvolvedores independentes, etc. Toda essa cadeia, né, de infraestrutura de 3G, 4G, internet, ou seja, e botar uma lente educativa. Lá em 1923 a gente traz uma atualização, e o que eu tenho para trazer hoje para vocês aqui já são as releituras dos conteúdos audiovisuais que a gente tem, né, já dialogando com esse ambiente de multiplataforma. Quando a gente fala TV e escola, eu acabei de me dar conta que são duas coisas que no imaginário coletivo são coisas antiquadas, passadas. Né? Televisão é um negócio totalmente old fashion, né, do ponto de vista de programação linear, em que você assiste às 8 horas da noite, obrigatoriamente uma programação às 9 horas da noite e outra. Escola, nem se fala, né? É um ambiente que remete a algo muito defasado, é um ambiente expositivo, em que o professor vai lá e dá a sua aula. Né? São raros os ambientes em que essa questão é rediscutida. Né? A gente tem experiência do Oi Futuro como a nave, né, feita em Recife, e rediscutem, né, quebram esses paradigmas. Até estava, antes de começar o painel, passei numa como é que chama? Papelaria, porque tinha só um parênteses, tinha uma porta lá de casa, tá meio estragadinha assim. Eu tenho dois meninos pequenos, falei, pô, vou pintar essa, porque não tinha mais gente pra pintar, sabe aquela coisa que não dá mais cor? Eu vou pintar de preto e transformar num quadro negro. Aí antes de ir pra cá, cheguei um pouquinho mais cedo, falei, pô, vou entrar na papelaria pra procurar esse negócio que é da minha infância, nem sabia que existia isso. Quando eu comprei até me deu uma emoção, assim, lembrou da minha época de estudante. Então, TV escola. TV, esse negócio que é ótimo, né, do ponto de vista de otimizar a alocação daquele recurso, desenvolvimento, tempo de entrega, essas questões todas. Então, todos os casos aqui que a gente desenvolveu e os que virão, a gente vai fazer com o desenvolvedor independente, tá? Então, vou falar um pouquinho do grande finale, aí, o nosso projeto de realidade virtual, que infelizmente a gente está com um stand demonstrando esse projeto só que no vídeo lá em São Paulo, não no evento satélite aqui. Tá? Mas quem quiser, depois eu passo um contato, a gente pode inclusive marcar uma oportunidade. A gente fica aqui em Botafogo, né, quase na praia, ali em Botafogo. Então quem interessar e quiser ver, fiquei curioso para saber como é que é esse processo e tal, eu recebo vocês lá e a gente faz uma experimentação. Tá? Então, realidade virtual que a gente está com demo lá no Big São Paulo, os serviços educativos focados em alfabetização, aí o braço de distribuição multiplataforma, então entender Qual é a mané? Manézão. Laranja Bronx, coletivo Laranja Bronx. Esse sábado agora eu filmei no Projac, Deus Salve o Rei. Aí tava lá o outro ator, a atriz, os diretores, os fiscais, a frente de figuração. Eu era o soldado rebelde, tava com figurino, e o soldado rebelde tava com figurino, e tava com escudo e lança. Aí almocei, pá. Voltei de metrô, aí desci ali no Flamengo, aí curti uma praça.
dizer de uma forma bem geral, mas isso num corte baixo, né? Que é o gênero romântico brasileiro. Tá bom, então eu posso dizer que Índia já é uma expressão disso que eu chamo de brega? Ora, o brega é um termo positivado, né? Um termo que ao longo do tempo ele foi adquirindo uma densidade do ponto de vista da teoria e da prática, que vai descolando essa ideia de que é um amontoado de clichês para fazer música romântica. Bom, isso seria uma coisa. Agora, não somente isso, mas você acaba reparando que o brega no Belém do Pará quer dizer outra coisa. Por que eles chamam de brega lá? Aí eu perguntei pro Manuel Cordeiro, por que chama de brega lá? Ele falou assim, porque é para dançar assim, ó. É um coladinho. Envolveu a questão sexual, amor, romance, acaba adquirindo algo do brega. Eu não sei, eu não saberia responder, definir. Agora, o que eu percebo é que tem tecnobrega, tem a rocha funk, tem brega funk, tem o brega, tem um brega aqui, um brega colar. E esses bregas são muito diferentes entre si de vários pontos de vista. Estético, de produção mesmo, é tudo muito diferente. Então, assim, uma definição do brega hoje... Você faria uma definição do samba hoje? Eu não me arriscaria. Eu acho que é interessante, só para... Nessa linha que o Bernardo falou, é interessante pensar o brega como, talvez não um gênero, né? Com uma batida específica, né? Bossa Nova você podia pensar, né? Sei lá, é a batida do João Gilberto, enfim, né? Para determinados gêneros você pode pensar isso, mas me parece que o brega, assim como o termo MPB, ele é uma amálgama de gêneros, de estilos, como a música sertaneja também hoje, né? Mistura muita coisa, mistura vaneirão com a rocha, com funk. Eu quero tchu, é meio funk, né? Eu quero tchu, fica batida funk. Não sei, eu fico pensando que essa nova música popular, que não é tão nova assim como a gente está mostrando aqui, né? Ela vai, e é difícil exatamente definir porque ela vai incorporando, né? Vai amalgamando, vai antropofagizando, né? Parece que é uma antropofagia das massas aí, com outros interesses, com outras questões, com outros resultados, né, com outras leituras. A leitura que Mutantes faz de Beatles é diferente de Jacó e Jacozinho, né, de Estãozinho e Chororó, mas os dois leem, ouvem, né, e fazem outra coisa a partir disso. Zezé de Camargo tem música chamada Saudade dos Beatles, né. É muito curioso isso, né. Grande parte de uma determinada intelectualidade urbana, universitária, incorporou Beatles, mas sobretudo aquele Beatles Psicodélico, né? Psicodélico, pós o disco de 67, né? Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, né? Claro, incorpora diante também, mas o valorizado, sobretudo, o que vem depois disso, né? É muito enfatizado esse eixo marcante, né? Curiosamente, esses bregas, esses sertanejos, Roberto Carlos, incorporam Beatles, gostam desses Beatles pós-67, né? Mas é sobretudo pré-67, né? Todos eles incorporam com muito mais força na sua produção esse Beatles balada, esse Beatles iê, né? Que tende a ser visto nessa hierarquia de valor como menor, né? Ou como, enfim. Mas percebe, é o mesmo Beatles, são os mesmos Beatles. É como você incorpora esse legado do rock britânico, né? E como você utiliza isso na sua produção, né? E os resultados que vai dar diante disso, né? Que vão dar a partir dessas incorporações diferentes, com valores diferentes e com misturas diferentes. No caso do sertanejo, vai misturar Beatles com vaneira, com chamamé, com diversas coisas, né? Com diversos ingredientes que vão dar coisas muito distintas e talvez, nesse sentido, que eu acho que a gente pode pensar uma antropofagia criativa, né? Que pode dar em aberração, como toda antropofagia pode dar em aberração. É um risco, né? É uma tensão nesse sentido, né? Mas é o que faz também algo de autêntico nesse sentido, não do puro, né? Mas de específico do Brasil, né? O que é de específico no Brasil é uma determinada incorporação que não vai se dar no México, não vai se dar em outro lugar, né? E como isso nos constitui também. Então me parece um pouco isso, pensar o brega um pouco não como gênero, talvez, né? Pensar como essa nova amálgama, né? Diversificada e de um novo meio termo também, né? Como você falou, assim, você tem que dialogar com o cara do Acre, do cara do Pará, do cara do Nordeste, né? E que coisa você... Uma vez eu recebi uns amigos lá do Recife, pessoal da banda do Ciba, Mestre Nico, não sei o que, sentaram lá em casa e começaram a cantar umas músicas que eu nunca ouvi na minha vida. Nunca ouvi. Então, assim, os registros são muito diversos, né? Eu sou uma família de sambistas, samba é comigo, assim, eu gosto de samba, minha família é de samba, eu comecei a frequentar samba, enfim.
Mas é possível detectar em certos modelos de discurso sobre o samba e a forma como esses discursos acabam explicando as próprias relações entre os próprios sambistas vão introjetando algumas ideias. Por exemplo, uma ideia que eu acho absurda, que é de samba de raiz, que não faz o menor sentido, que com certeza não foi um sambista que criou essa expressão. Essa expressão possivelmente deve ter, não tenho certeza, tá? Mas possivelmente nasceu em 1950, década de 50, com revista de música popular. Né? Almirante, Lúcio Rangel, aquela turma toda, né? Possivelmente ali nasce essa visão de uma música popular brasileira identificada com aquilo que seria o específico, né, cultural do nosso país, a questão da brasilidade. Logo de cara, esse discurso vai estar ali, vai ser disputado pelo Orestes Barbosa e pelo Vagalume. Os dois vão disputar. O samba melhor é o mais puro do morro, ou ele entrando na rádio ele vai perder essa pureza? Era o debate. O Orestes Barbosa dizia, não, o samba tem que ir para a rádio. E o Vagalume, não, o samba não tem que sair do morro. Então, você chamou a atenção para isso, né? Essas dinâmicas de aproximação e retração daquilo que supostamente não seria um elemento de contaminação, de mudança de uma raiz, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu sinto que o samba perde espaço para o funk dentro da comunidade, dentro da favela, porque ele se torna, talvez, do ponto de vista mesmo de uma situação onde você coloca estética, festa e, vamos dizer assim, densidade popular, o samba perde muito da sua capacidade de renovação. Vamos dizer que o samba, tal como nós conhecemos o Rio de Janeiro, carioca, né? O samba urbano carioca, ele vai ali, vamos dizer, de 1910 a 1985, até 89. Né? Sendo o Cacique de Ramos a última grande reviravolta do ponto de vista estético, etc. Dizer que o samba não está na favela, não sei se está certo ou está errado, tenho dúvidas. Eu vou em samba dentro de comunidade e tem samba. Agora, é evidente que hoje a música da comunidade é o funk. É evidente. E, obviamente, que a gente pode buscar, pesquisar, tentar achar mil explicações. A minha impressão é que quando você petrifica, cristaliza um modo de fazer ou um modo de pensar determinada, enfim, gênero musical, determinada dinâmica de criação, de criatividade, geralmente você vai tornando a coisa mais afastada possível do presente. Então o jovem hoje, ele até usa o samba. Se você pegar, por exemplo, MC, os Tchulin, eles usam cavaquinho, usam tantã para fazer funk. Né? Então isso existe. Isso existe. Agora, por que perde? Eu acho que é exatamente pelo mesmo motivo em que, por exemplo, hoje o pagodão em Salvador é muito mais forte do que, por exemplo, o maculelê. O maculelê foi petrificado, foi mumificado. Você não se tornou uma espécie de patrimônio universal que você tem que proteger. O maracatu de baque solto, ele é muito mais petrificado desse ponto de vista do que o de baque virado. O de baque virado cresce muito mais, assim, em termos do ponto de vista de se gravar disco, de circular a nível nacional. Eu acho que muito por conta dessas dinâmicas também, você tornar uma tradição viva, você tem que reinventá-la o tempo inteiro. Não tem jeito. Eu acho que o samba está perdendo muita força de reinvenção nesse exato momento. Mas o futuro dirá. Não sei, sobre essa pergunta, acho que um pouco o que definiria a música brega, é isso? Não, o gênero música brega que tem lá do Nordeste. Ah, do Nordeste, né? Pois é, não quero falar sobre isso não, isso é melhor do que... Cara, eu acho que, por exemplo, quando eu falei Nuvem de Lágrimas sendo uma música brega, dizer de uma forma bem geral, mas isso num corte baixo, né? É um gênero romântico brasileiro. Tá bom, então eu posso dizer que Índia já é uma expressão disso que eu chamo de brega. Ora, o brega é um termo positivado, né? Um termo que ao longo do tempo ele foi adquirindo uma densidade do ponto de vista da teoria e da prática, que vai descolando essa ideia de que é um amontoado de clichês para fazer música romântica. Bom, isso seria uma coisa. Agora, não somente isso, mas você acaba reparando que o brega no Belém do Pará quer dizer outra coisa. Por que eles chamam de brega lá? Aí eu perguntei pro Manuel Cordeiro, por que chama de brega lá? Ele falou assim, porque é pra dançar assim, ó. É um coladinho. Envolveu a questão
sexual, amor, romance, acaba adquirindo algo do brega? Eu não sei, eu não saberia responder, definir. Agora, o que eu percebo é que tem tecnobrega, tem a rocha funk, tem brega funk, tem o brega aqui, um brega colar. E esses bregas são muito diferentes entre si de vários pontos de vista. Estético, de produção mesmo, é tudo muito diferente. Então, assim, uma definição do brega hoje... Você faria uma definição do samba hoje? Eu não me arriscaria. Eu acho que é interessante, só para... Nessa linha que o Bernardo falou, é interessante pensar o brega como, talvez não um gênero, né? Com uma batida específica, né? Bossa Nova você podia pensar, né? Sei lá, é a batida do João Gilberto, enfim, né? Para determinados gêneros você pode pensar isso, mas me parece que o brega, assim como o termo MPB, ele é uma amálgama de gêneros, de estilos, como a música sertaneja também hoje, né? Mistura muita coisa, mistura vaneirão com a rocha, com funk. Eu quero tchu, é meio funk, né? Eu quero tchu, fica batida funk. Não sei, eu fico pensando que essa nova música popular, que não é tão nova assim como a gente está mostrando aqui, né? Ela vai, e é difícil exatamente definir porque ela vai incorporando, né? Vai amalgamando, vai antropofagizando, né? Parece que é uma antropofagia das massas aí, com outros interesses, com outras questões, com outros resultados, né? Com outras leituras. A leitura que Mutantes faz de Beatles é diferente de Jacó e Jacozinho, né? De Estãozinho e Chororó, mas os dois leem, ouvem, né? E fazem outra coisa a partir disso. Zezé de Camargo tem música chamada Saudade dos Beatles, né? É muito curioso isso, né? Grande parte de uma determinada intelectualidade urbana, universitária, incorporou Beatles, mas sobretudo aquele Beatles Psicodélico, né? Psicodélico, pós o disco de 67, Sgt. Pepper, né? Claro, incorpora diante também, mas o valorizado, sobretudo, o que vem depois disso, né? É muito enfatizado esse eixo marcante, né? Curiosamente, esses bregas, esses sertanejos, Roberto Carlos, incorporam Beatles, gostam desses Beatles pós-67, né? Mas é sobretudo pré-67, né? Todos eles incorporam com muito mais força na sua produção esse Beatles balada, esse Beatles iê, né? Que tende a ser visto nessa hierarquia de valor como menor, né? Ou como, enfim. Mas percebe, é o mesmo Beatles, são os mesmos Beatles. É como você incorpora esse legado do rock britânico, né? E como você utiliza isso na sua produção, né? E os resultados que vai dar diante disso, né? Que vão dar a partir dessas incorporações diferentes, com valores diferentes e com misturas diferentes. No caso do sertanejo, vai misturar Beatles com vaneira, com chamamé, com diversas coisas, né? Com diversos ingredientes que vão dar coisas muito distintas e talvez, nesse sentido, que eu acho que a gente pode pensar uma antropofagia criativa, né? Que pode dar em aberração, como toda antropofagia pode dar em aberração. É um risco, né? É uma tensão nesse sentido, né? Mas é o que faz também algo de autêntico nesse sentido, não do puro, né? Mas de específico do Brasil, né? O que é de específico no Brasil é uma determinada incorporação que não vai se dar no México, não vai se dar em outro lugar, né? E como isso nos constitui também. Então me parece um pouco isso, pensar o brega um pouco não como gênero, talvez, né? Pensar como essa nova amálgama, né? Diversificada e de um novo meio termo também, né? Como você falou, assim, você tem que dialogar com o cara do Acre, do cara do Pará, do cara do Nordeste, né? E que coisa você... Dizer de uma forma bem geral, mas isso num corte baixo, né? É o gênero romântico brasileiro. Tá bom, então eu posso dizer que Índia já é uma expressão disso que eu chamo de brega. Ora, o brega é um termo positivado, né? Um termo que ao longo do tempo ele foi adquirindo uma densidade do ponto de vista da teoria e da prática, que vai descolando essa ideia de que é um amontoado de clichês para fazer música romântica. Bom, isso seria uma coisa. Agora, não somente isso, mas você acaba reparando que o brega no Belém do Pará quer dizer outra coisa. Por que eles chamam de brega lá? Aí eu perguntei pro Manuel Cordeiro, por que chama de brega lá? Ele falou assim, porque é para dançar assim, ó, um coladinho. Envolveu a questão sexual, amor, romance, acaba adquirindo algo do brega. Eu não sei, eu não saberia responder, definir. Agora, o que eu percebo é que tem tecnobrega, tem a rocha funk, tem brega funk, tem o brega aqui, um brega colar. E
E esses bregas são muito diferentes entre si de vários pontos de vista. Estético, de produção mesmo, é tudo muito diferente. Então, assim, uma definição do brega hoje... Você faria uma definição do samba hoje? Eu não me arriscaria. Eu acho que é interessante, só para... Nessa linha que o Bernardo falou, é interessante pensar o brega como, talvez não um gênero, né? Com uma batida específica, né? Bossa Nova você podia pensar, né? Sei lá, é a batida do João Gilberto, enfim, né? Para determinados gêneros você pode pensar isso, mas me parece que o brega, assim como o termo MPB, ele é uma amálgama de gêneros, de estilos, como a música sertaneja também hoje, né? Mistura muita coisa, mistura vaneirão com a rocha, com funk. Eu quero tchu, é meio funk, né? Eu quero tchu, fica batida funk. Não sei, eu fico pensando que essa nova música popular, que não é tão nova assim como a gente está mostrando aqui, né? Ela vai, e é difícil exatamente definir porque ela vai incorporando, né? Vai amalgamando, vai antropofagizando, né? Parece que é uma antropofagia das massas aí, com outros interesses, com outras questões, com outros resultados, né? Com outras leituras. A leitura que Mutantes faz de Beatles é diferente de Jacó e Jacozinho, né? De Estãozinho e Chororó, mas os dois leem, ouvem, né? E fazem outra coisa a partir disso. Zezé de Camargo tem música chamada Saudade dos Beatles, né? É muito curioso isso, né? Grande parte de uma determinada intelectualidade urbana, universitária, incorporou Beatles, mas sobretudo aquele Beatles Psicodélico, né? Psicodélico, pós o disco de 67, né? Sgt. Pepper, né? Claro, incorpora diante também, mas o valorizado, sobretudo, o que vem depois disso, né? É muito enfatizado esse eixo marcante, né? Curiosamente, esses bregas, esses sertanejos, Roberto Carlos, incorporam Beatles, gostam desses Beatles pós-67, né? Mas é sobretudo pré-67, né? Todos eles incorporam com muito mais força na sua produção esse Beatles balada, esse Beatles iê, né? Que tende a ser visto nessa hierarquia de valor como menor, né? Ou como, enfim. Mas percebe, é o mesmo Beatles, são os mesmos Beatles. É como você incorpora esse legado do rock britânico, né? E como você utiliza isso na sua produção, né? E os resultados que vai dar diante disso, né? Que vão dar a partir dessas incorporações diferentes, com valores diferentes e com misturas diferentes. No caso do sertanejo, vai misturar Beatles com vaneira, com chamamé, enfim, com diversas coisas, né? Com diversos ingredientes que vão dar coisas muito distintas e talvez, nesse sentido, que eu acho que a gente pode pensar uma antropofagia criativa, né? Que pode dar em aberração, como toda antropofagia pode dar em aberração. É um risco, né? É uma tensão nesse sentido, né? Mas é o que faz também algo de autêntico nesse sentido, não do puro, né? Mas de específico do Brasil, né? O que é de específico no Brasil é uma determinada incorporação que não vai se dar no México, não vai se dar em outro lugar, né? E como isso nos constitui também. Então me parece um pouco isso, pensar o brega um pouco não como gênero, talvez, né? Pensar como essa nova amálgama, né? Diversificada e de um novo meio termo também, né? Como você falou, assim, você tem que dialogar com o cara do Acre, do cara do Pará, do cara do Nordeste, né? E que coisa você... Me devolve, por favor. Isso aí é mais um som do CD Consideração. É o CD de 2012 e 13. LB Record, LB Disco. Nós da Pista Produz. Da Pista, Festa Pixel. Segunda Semana de Cultura, Laranja Bronx. É melhor pagar. Vetanias ocorreram shows. Em muito desespero e a televisão, achando que estava comprado. Quando for virar favela, quero isso dentro do Estado. Viver de inocente, eu me vi julgado.